Igreja. Na Bíblia, a palavra igreja não se refere apenas à Igreja de Cristo, pois a Bíblia também fala sobre a igreja da deusa Ártemis e também sobre a igreja dos malfeitores. A palavra igreja no texto grego é a palavra eclesia. Na Bíblia, a palavra igreja nunca se refere ao local onde as pessoas se reúnem, mas sempre se refere a pessoas no plural, ou seja, trata-se de grupo de pessoas. Em 1 Timóteo 3, verso 15, é dito que devemos nos comportar na casa de Deus, igreja de Deus, que é coluna, firmeza da verdade. Casa de Deus ou igreja nessa passagem não pode ser o local onde as pessoas se reúnem, pois em Atos 7, verso 48 é dito que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas sim se refere a grupo de pessoas. Nós devemos nos comportar dentro desse grupo de pessoas. A palavra coluna aí se refere a pessoas. Veja que em Apocalipse 3, verso 12, é dito que cada pessoa individualmente pode ser coluna no templo de Deus. E o templo é o próprio Deus e o Cordeiro, conforme Apocalipse 21, verso 22. A Igreja de Cristo é o grupo de pessoas que formam o corpo de Cristo. Colossenses 1, verso 18, 1 Coríntios 12, versos 27 e 28. Conforme o dicionário Thayer, a palavra igreja tem o sentido de chamados para fora, pois na Grécia Antiga os cidadãos gregos eram chamados para fora de suas casas, para se reunirem em outro lugar, para discutirem sobre algum assunto. Na Bíblia, a igreja dos seguidores de Cristo se reunia nas casas. Isto é, algumas pessoas saíam de suas casas para se reunirem nas casas de outras pessoas. Romanos 16, verso 5. Um ponto importante é que, embora em Atos 2, verso 46 informe que os seguidores de Cristo se reuniam no Templo de Jerusalém, por outro lado, era proibido falar de Jesus no Templo de Jerusalém. Atos 4, versos 1 a 3. Na Bíblia, não existe nenhum mandamento para se reunir nas casas, nem proíbe. Não existe nenhum mandamento para se reunir em templos, nem proíbe. Igrejas que não são de Cristo. Veja que em Atos 19, versos de 28 a 37, fala-se da igreja dos seguidores da deusa Ártemis. Na Septuaginta, que simplificando é uma tradução antiga do hebraico para o grego, em Salmos 26, verso 5, fala-se da igreja dos malfeitores. No texto grego do Novo Testamento, fala-se da igreja dos israelitas, antes do nascimento de Cristo. Hebreus 2, verso 12, Atos 7, verso 38. Igreja de Cristo. Em Mateus 16, verso 18, no texto grego, Jesus diz: Tu és Petros, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Em 1 Coríntios 10, verso 4, no texto grego, é dito que a pedra é Cristo. Em João 17, versos de 1 a 5, vemos que Jesus Cristo existia antes da fundação do mundo. Os apóstolos e os profetas são fundamentos, mas Cristo é a pedra principal. Efésios 2, verso 20. E as pessoas podem ser pedras vivas. 1 Pedro 2, versos de 5 a 8. Sinagoga e epissinagoga. Em Tiago 2, versos 2 e 3, vemos que a palavra sinagoga também é utilizada como uma reunião de pessoas que se consideram seguidoras de Cristo. Nessa passagem trata-se de uma sinagoga terrestre. Na Bíblia não existe mandamento para os seguidores de Cristo frequentarem sinagogas terrestres, nem proíbe. O mandamento em Hebreus 10, verso 25, é para não abandonarmos a epissinagoga. No texto grego dessa passagem não temos a palavra sinagoga, mas sim temos a palavra grega epissinagoga. Essa passagem está no contexto de uma congregação celestial, pois em Hebreus 10, verso 19, fala-se de pessoas podendo entrar no santuário celestial. E em Hebreus 12, verso 23, fala-se da igreja dos inscritos no céu. A palavra grega epissinagoga aparece apenas 2 vezes na Bíblia, aparecendo também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, que fala da vinda de Cristo e a nossa epissinagoga com ele, ou seja, o nosso ajuntamento com Cristo. Trata-se de uma congregação celestial, pois em 1 Tessalonicenses 4, verso 17, é dito que as pessoas encontrarão Cristo nos ares. Desigrejados. Existem pessoas que parecem estarem desigrejadas de Cristo,
mas que na verdade fazem parte da igreja dos inscritos no céu. Sem entrar na questão de se é parábola ou não, veja que o mendigo Lázaro, ao morrer, os anjos o levaram para o lugar de consolo. Lucas 16, versos de 22 a 25. Reflita, qual a probabilidade de um mendigo frequentar congregações terrestres? Veja que em Mateus 25, versos 35 a 46, Jesus ensinou: Eu tive fome e vocês me deram comida. O curioso é que essa passagem diz que no dia do juízo, as pessoas que ouvirão o Filho do Homem dizer essa frase, parece que são pessoas que nunca ouviram essa frase: Eu tive fome e vocês me deram comida. Parece que são pessoas que nunca frequentaram congregações terrestres de ensino sobre Cristo. Mas, mesmo assim, elas serão bem-vindas ao reino, à vida eterna.